Bem, acho que hoje nós vamos entrar de fato no texto de Filipenses. Primeiro de Salomão já passando, né? Filipenses. Mas antes, eu gostaria de dizer para vocês como é que é a configuração, que a gente, uma palavra moderníssima, né, usando para a Bíblia, a configuração retórica deste texto. Temos duas maneiras de tratar o texto, ou epistolografia ou retórica. Uma completa a outra. Como retórica, nós temos a primeira parte de um discurso que é chamada de exórdio, ou exórdio em português, que é do latim. E pode ser também chamada de proêmio, quer dizer, em outras palavras, introdução. Não é outra coisa que não isso. Na introdução, o orador ele quer captar a atenção das pessoas, a simpatia dos seus leitores, a simpatia dos seus ouvintes. Então, neste ponto, não é a hora de descer a lenha, vamos dizer assim, né? Lembrando da Maria da Lenha, né? Descer a lenha, Maria da Lenha tem um negócio no YouTube, descer a sarrafo, porque ele tem que preparar, senão ele perde. A hora que ele precisar chamar atenção, ele já não tem mais atenção. É interessante a redundância, né? Chamar a atenção, ele perdeu a atenção. Então ele precisa ganhar e mostrar que aquilo que ele vai falar, se for alguma palavra dura, está embasada, está fundamentada numa argumentação anterior. Então a introdução serve para isso, para ganhar essa atenção. Além disto, a introdução serve já para ventilar, para, vamos dizer assim, insinuar os temas que serão tratados na carta. Se você compara as cartas de Paulo, você percebe que nenhuma começa como a outra. Em geral, uma é diferente da outra. E isto, tudo que é diferente, você tem que ficar atento. Porque a diferença é que é o detalhe. Tá? Então, por exemplo, o que é igual, você não fique muito preocupado com isso. É verdade, é uma coisa importante. Mas o que é diferente é muito mais importante nesse ponto. E, de acordo com o que nós podemos ver na Bíblia, começa no versículo 1 e vai até o capítulo 1, né, todo, nós temos aí a introdução. Essa introdução ela tem algumas partes. A primeira parte é o prescrito, chamado de prescrito, que vinha, na verdade, escrito, muitas vezes alguns acham, que fora do manuscrito. Ou mesmo já incorporando a carta. Então, aquilo que nós colocamos no envelope, ele já vem dentro da carta. Então, fulano de tal, rua tal, cidade tal, para, no outro lado viramos, né, para tal pessoa que mora em tal cidade, tal CEP e aí por diante. Não havia CEP, não havia rua, e não havia, vamos dizer assim, a cidade aqui ele não é colocado. Você sabe que Paulo fala da cidade a quem ele está remetendo a carta, mas ele não fala de onde ele está remetendo. Isso traz um probleminha. De onde Paulo escreveu essa carta? Ele escreveu de Roma, como antigamente pensava-se? Ele escreveu de Éfeso? Ou ele escreveu de Cesareia? Aí você tem que contar o limite. Porque a impressão que se dá é que Paulo recebeu 2 vezes a visita de algum filipense para o ajudá-lo. Né? Para ajudá-lo. Então, não podia ficar muito longe. E as pessoas conheciam então já a sua situação. Roma é muito longe. Cesareia também é longe. Então, a ideia melhor que hoje vinga na pesquisa é Éfeso. Então dava para ir, voltar, ir e voltar. Não que isso seja fácil de resolver, mas ainda assim ela, pela quilometragem, né, eles viajavam a pé, geralmente, ela fica mais próxima. Então essa seria aquilo que Paulo não escreveu. De onde você está escrevendo? Não sabemos, né, mas podemos deduzir por causa de alguns indícios. Essa é uma palavra muito importante aí, indício. Você descobre muita coisa na escritura por indícios. Né? Porque nós temos uma conversa de um lado só. E a outra pessoa está do outro lado. É uma conversa de telefone. Você vê a pessoa, escuta desse lado, mas você não sabe o que a outra está falando, a menos que ela coloque em viva voz. Tá?
Então, a primeira parte é esse prescrito. Depois vem uma ação de graças. Isso é bastante comum em o apóstolo Paulo. E após a ação de graças, ele faz uma oração. E a oração dele chama atenção porque não é, vamos dizer, como nós costumamos orar. E aí a gente pode perceber os cristianismos do mundo antigo. A nossa oração evangélica, eu estou pensando nos evangélicos aqui, né? Termina como? Jesus. Quem ensinou a orar dessa maneira? Vamos pensar em livros, não pense na pessoa. Qual o livro que fala assim? Tudo que pedires em meu nome. João. Então a nossa oração, ela é joanina. Ela não é paulina. Paulo não termina assim, em nome de Jesus, amém. As orações de Paulo não terminam no amém. Ele dá a oração e ele já passa para o outro assunto. Tem mais essa. Mas quando ele usa amém, é na doxologia que nós falamos aqui um pouquinho. Tá? Então tem essa característica. A ação de graças, ele sempre é a questão do captatio benevolência, né? Quer dizer, captar a simpatia. Ele sempre descobre algumas coisas importantes, vamos dizer, você tem defeitos e você tem qualidades. Ele sempre descobre qualidades nas igrejas. Então, mesmo que a igreja seja complicada, primeiro ele ressalta as qualidades. A tendência nossa, às vezes, é falar a gente já sabe quando tem banca de mestrado, ou banca de qualquer outra coisa, né? Quando eu participei de uma banca de doutorado, nós ressaltamos primeiro as coisas boas, né? Mas o sujeito fica assim, as coisas boas, eu não sei, né? Eu quero ver as coisas ruins, né? E nessa ele vai ter que explicar por que está ruim do meu ponto de vista e dizer, não está ruim, você que está lendo de maneira equivocada. É uma história, é um diálogo ali, né? Você está equivocado na sua leitura. Então, ele mostra sempre as qualidades. Mesmo da igreja bastante complicada, que é a primeira carta aos Coríntios. Ele fala, olha, Deus abençoou vocês com todos os dons. E aí você já tem a insinuação de um tema que vai aparecer lá no capítulo 8, 9 e 10 da 1 Coríntios, que são os dons. Então, você percebe assim que já no comecinho ele já joga o assunto lá para frente, tá? Então, e depois ele vai mostrar, isso eu não vos louvo, mas ele não falou isso no começo, ele fala lá para o meio, lá no sétimo, lá depois do sétimo, acho que no 8º, 9º capítulo, que ele vai dizer, nisso eu não vos louvo, alguma coisa assim. Então, essa é a coisa, é a maneira paulina. Então, a ação de graças ressalta alguns temas que ele vai trabalhar, é verdade, mas também ressalta aquilo que a igreja tem de bom. E quando ele sabe que a igreja tem muita coisa boa, ele faz uma oração de intercessão. As orações de Paulo são de intercessão por aquela igreja, justamente porque ele é o pai daquela igreja. Ele é o pai daquela igreja. Então, aí nessa parte você tem um exorte, que é a introdução, está começando o discurso antes do discurso mesmo, né? E ele mexe com as emoções. A primeira parte é para mexer com as emoções, tá? Então, quando alguém fala no começo, ele tem que não só captar a atenção, mas menos a atenção e mais a emoção. Isso é regra retórica. A outra coisa que eu devo lembrar vocês é que nesse período, nesse pedaço que nós temos aí, nós não encontramos essa ação de graças que ele tem ali na carta aos Gálatas. E aí chama atenção, porque aos Gálatas parece não ter os problemas que tem a primeira carta aos Coríntios, ou os Coríntios. Aquelas dificuldades lá que estão sendo praticadas, eles têm de monte. Mas aos Gálatas ele não tem essas coisas. Mas não tem nada para louvar as Gálatas. Então você não encontra oração pelos Gálatas. Você não encontra ação de graças pelos Gálatas. É a única carta de Paulo que falta isso. Porque a igreja estava tão mal que Paulo não achava motivo para agradecer. Já pensou? Quer dizer, mesmo deve se dizer assim, mas aí esse negócio de ação de graças é truque. É uma estratégia para ganhar atenção. Não.
ele é sincero nesse esquema. Toda a mesma ação de graça, ainda que seja para ganhar a paciência, a simpatia, visa edificar aquela comunidade, e ele está falando seriamente. Tá? Então essa é uma coisa muito importante. Então, a primeira parte é o exórdio. A segunda parte, eu só vou falar dessas duas partes primeiramente. A segunda parte seria a narração, né? Diegeses, ou que seria a narração do que propiciou aquele assunto. E você tem no capítulo 2, Paulo diz assim: quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quer dizer, tudo aquilo que nós falamos sobre coisas negativas, ele consegue se alegrar na tribulação. Interessante isso. Quando chegar no capítulo 2 a gente vai ver isso. Mas ali você tem a narração. E a narração, ao mesmo tempo, ele apresenta o seu ethos, que é o seu caráter. Ele é digno de ser ouvido. Mas, capítulo 2. Então, no capítulo 1, podemos começar lendo o versículo 1 e 2. E aí, mesmo as Bíblias de Genebra podem ser lidas, né? Alguém quer ler? Só o texto, não os comentários. Versículo 1 e 2 dessa carta. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos a carta aos Tessalonicenses. Como é que Paulo se apresenta aos Tessalonicenses? Dá uma olhadinha, pode ler. Ajude. Está atrás, faz tempo que você não lê. Não é essa Bíblia aqui, não estou enxergando. Ela está em desordem. Não consegue chegar a ler aqui. Não sei. Deixa eu ver. Ele se apresenta. Veja como ele diz, leia então. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Aí, ó, acabou. Meras pessoas, né? Aqui, ele diz alguma coisa que ele é. Se você ver, antes disso, dá uma olhadinha na primeira carta aos Coríntios. Marcos, por favor. Só esse comecinho. Perdido aqui igual. Bíblia Nova. É Bíblia Nova, página colada. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Notaram a diferença? Numa, ele diz Paulo e Silvano. Na outra, ele diz Paulo e Timóteo, servos. E numa anterior, Paulo, apóstolo. Essas de pequenas diferenças já dão a entender qual é o clima da carta. A relação o clima da relação entre igreja e escritor. Se ele precisa enfatizar que é apóstolo, peraí, deve ser porque está sendo questionado. Se ele escreve Paulo simplesmente, era a primeira carta, ele não estava ainda treinado, né? Mas aos Gálatas ele faz questão de dizer também que é apóstolo. A primeira Coríntios é anterior a essa, também é apóstolo. Agora aqui ele muda. Ele mostra que ele é servo, né? Servo de Cristo Jesus. E isso é uma dica, é uma chave de leitura. Quer dizer, logo no prescrito, naquilo que nós chamaríamos de remetente, ele já está mostrando como é que você deve ler essa carta. Você deve enfatizar esse pedacinho aí, ó, servos de Cristo Jesus. Tá? Aqui na minha está Paulus, Kai, Timóteos, Duloi, Cristo e Essu. E ele usa um termo muito interessante que poderia usar diáconos, ou diáconoi, né, que seria o plural, que é um ministro, né? Ou um tipo, poderia ser um outro tipo de escravo, mas o escravo doméstico. Mas ele vai usar doulos, que é o escravo das minas, é o escravo que pega serviço pesado e dura 3 anos de vida. Tá? Então é o sujeito que foi escravizado com muito mais, vamos dizer, rigor, para trabalhar num serviço rigoroso. Tá?
Então, doulos, né? No caso, douloi, e ele e Timóteo colocam isso, né? Ele, apesar de Timóteo talvez esteja escrevendo, não sei, mas ele está junto porque ele vai mandar Timóteo para lá. Então, ele já faz a apresentação de Timóteo no começo da carta. Ao mesmo tempo, é uma carta de apresentação para Timóteo, né? Você vai perceber que ele vai mencionar mais para frente. Então, ele, ao fazer isso, ele está te dando uma dica. E eu pergunto, por que ele enfatiza que ele é doulos? Daí, eu chamo a atenção de vocês para o capítulo 2, versículo 5, né? Versículo 5 ao 11, né? Ainda que o 5 seja só introdutório, né? Então, aqui nem foi até para não estar seguindo ao mesmo tempo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou ler o texto grego, talvez seja mais interessante. Minha tradução, né? Quer dizer, eu vou fazer uma tradução aqui. Ele fala o seguinte, ó. Só um pouquinho, voltando aqui. Aqui. Isto pensai em vós, ou tendes este mesmo sentimento, este mesmo pensamento, né? O qual também em Cristo Jesus. Tá? Então, quando aparece esse o qual, isso é típico de hino cristão primitivo. Então, o hino, na verdade, começa no versículo 5, que é traduzido aí como ele, né? Não está traduzido como ele. Ele não tinha pretensões. O 6, no 6. O que diz? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Isso daí. Ele, mas o texto aqui não está ele. Ele está o qual, porque ele já falou de Jesus Cristo antes, né? Quer dizer, ele vai introduzir o hino e ele falou, a última expressão é Cristo Jesus, o qual, em forma de Deus, existindo. Tá? Então, esse hos, esse pronome relativo, caracteriza um hino. Isso em vários lugares dos escritos paulinos, né? E aqui isso vai ter em forma de hino. E aí vem uma novidade, é um hino cristológico. Hino cristológico, você fazia hino a Deus. Tá? Mas hino, quando você tem um hino que louva a Jesus, você já tem aí, indiretamente, do jeito que Paulo faz, né? Quer dizer, você tem aí um circunlóquio. O que é um circunlóquio? Ou seja, ele não fala direto, mas ele está falando um assunto, né? Em outras palavras, ele está dizendo, ó, Jesus é divino, mas ele usa um esquema que não fala direto, não é uma declaração direta, ainda que você vai entender, deva entender isso daí. Tá? Então, o qual Jesus é exaltado. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é... Quem é? O versículo... Quem é? Só um minutinho, por favor. Deixa eu ver qual que é. Versículo 7. Veja o que diz o versículo 7. Lê. Pode ler. Antes, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Isso aí. Servo. E aqui está doulos. Então, agora deu para entender por que ele começa a carta com doulos? Como é que ele, sendo um servo de Cristo, vai ficar se apresentando com todos aqueles títulos, se ele vai falar mais para frente de Jesus como servo? Como todos, né? A mesma expressão. Então, em outras palavras, ele já está dizendo, eu sou um doulos. Igual. Porque Jesus é um doulos. Né? Então ele trabalha isso daí, ele está costurando. Nesse sentido, Paulo é magnífico. Né? Ele é um grande compositor em termos de carta, né? Ele compõe cartas, ele é um artista em termos de carta. Né? Ele está compondo, nenhuma expressão é gratuita. Ou seja, ela está escrita desta maneira no começo, porque ele vai falar de um outro servo. E esta palavra servo e seus cognatos, ou seus, vamos dizer assim, palavras do mesmo campo semântico, vão aparecer.
Quando falamos de palavras de campo semântico, falamos de palavras que têm alguma coisa com serviço, com trabalho duro, com alguém que serve o outro, alguém que se põe abaixo do outro. Eu não preciso falar duros. Eu posso usar, como por exemplo, vamos falar de pão, campo semântico de pão. Pão, farinha, fermento, alimento, tudo isso daí está dentro do mesmo campo semântico que é pão. Tá? Então é assim que se analisa as palavras hoje. Não se analisa a palavra hoje sozinha, vazia. Ela tem que estar dentro de um campo semântico. Você vai ter uma outra palavra que vai aparecer aqui, que é leiturgos, que é um serviço. A palavra liturgia vem disso, mas na verdade é um servidor. Tá? Então, de começo você já começa, é bom, né? A perceber que Paulo utiliza isso de uma maneira muito sábia. Tá? Então, e veja quantas vezes aparece Jesus ou Jesus Cristo aí nesses 2 versículos. 3 vezes, né? Servos de Cristo Jesus, santos em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo. E aqui vem uma coisa interessante, porque ele é doulos, servo, e Jesus é Senhor. Porque naquele hino, Jesus vai se tornar Senhor. Então é uma troca que a gente vai ver no momento certo, né? Então nós temos essas expressões aí que se repetem, né? E pode falar. Deixa eu interromper aqui, senão eu perco. Em Filipenses, toda vez que eu leio servo, eu penso duros. Mas em outras cartas, servo pode significar o que mais? Pode ser diáconos. Tá. Mas geralmente duros ainda permanece, né? Talvez, eu acho que tem um lugar em Marcos que Jesus fala o seguinte: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A palavra ali não é duros. O verbo não é duléu, é diaconel. Ou seja, ele veio servir como um servo serve às mesas. Né? Era muito mais aceitável naquele momento da sua vida. Depois da ressurreição, mais aceitável é isso. Tá? Então, servir às mesas já significa que você colocou numa situação inferior no mundo antigo. Nós temos que lembrar que atitudes no mundo antigo eram muito importantes, né? Até hoje você tem sinais que fazem que você tem certas coisas que você não espera que a pessoa faça em certas situações, e você tem coisas que você espera que as pessoas façam em certas situações. Quando nós terminarmos a reunião aqui, nós esperaríamos que os nossos hospedeiros dissessem: é cedo. Eles não dizem porque realmente eles precisam acordar cedo, né? Mas em qualquer outra casa normal, Fique mais um pouco. as pessoas vão falar: fique mais um pouco. Mas se você levar a sério esse fique mais um pouco, você também não entendeu o recado, né? Porque é pura retórica. E retórica sim, retórica de etiqueta, né? Então é a mesma coisa. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem. A pessoa não está pedindo para você contar a vida dela, a não ser que você vá numa psicanalista, né? Tudo bem? Ela nunca pergunta tudo bem, você dizer tudo bem, então tchau, né? Ou ele, né? Ele pergunta querendo saber o que está acontecendo na sua vida. Então, signos, né? Símbolos, né? Signos e símbolos tem tudo a ver com isso daí. A mesma coisa aqui, né? Então, nós temos, por exemplo, voltando aos discípulos, é inconcebível que o Messias fosse servir as mesas. Era inconcebível no Evangelho de João que Jesus lavasse os pés dos seus discípulos, porque isso é serviço de escravo. Quem lava o pé do outro é um escravo. O escravo tem naquele filme Roma, né, é muito interessante. Ou ainda eu vou jogar para um outro mais interessante ainda, Pompeia. Pompeia conta como que era o cotidiano da vida em Roma, ainda que fosse em Pompeia. Ou seja, Pompeia seria um microcosmo de Roma. As pessoas tinham nas esquinas vamos dizer, umas tijalonas, né, de barro, em que os homens urinavam ali, publicamente. Tá?
Eles urinavam e faziam, quer dizer, não precisava, a coisa mais difícil hoje é você achar um lugar para você urinar, se você tiver com incontinência urinária, né? Mas eles urinavam nas esquinas. Essa urina era coletada pelos escravos, que era lançada numa piscina, só tinha urina, e com um tipo de tintura e um tecido. A urina fazia o papel do perfume. Como se chama quando o perfume se gruda mas não tem um nome. Fixador. Esse. A urina era um fixador de cor. Dava tanto, eles usavam tanto isso que Roma resolveu cobrar imposto disso. Até disso eles tinham, né? Então mostra uma cena assim que os escravos estão lá pisando. É um serviço horrível. Escravo não vale nada, né? É coisa. Então eles estão pisando e daqui a pouco vem um sujeito com uma nova remessa de urina, quentinha, e jogava ali. Então o cara olha assim, né, pro outro assim, devia ser muito deprimente, né? Você fala assim, é só uma coisa aqui, eu tenho que ficar continuar pisando isso daqui, né? Então é nesse sentido. Agora, quando Jesus fala isso, ele está lá na Galileia. Então servir é servir às mesas, né? Aquilo que os presbíteros fazem na igreja tinha que ter essa ideia de diaconia, né? Diaconia, você está servindo alguém. Servir é o que você... Eu acho horrível quando você está num lugar e você fala assim, ó, o assobia, né? Na França é pior ainda, garçom, criança, menino, né? Nos Estados Unidos, da parte mais segregalista, chamava de o boy, que era um senhor de 60, 70 anos, para servir, né? Então é bem nesse sentido aí, tá? Bom, veja só, de Jesus, Paulo e Timóteo são servos e Jesus é Senhor. E ele deseja duas coisas, ele saúda a igreja com duas coisas. Quais são? A graça, né? Não, eu estou olhando em Efésios aqui. Ele saúda como? Viver, graça e paz. A graça é uma derivação de hairen, do grego, que seria assim, saúde, né? E aqui ele, da mesma, muito sonoramente parecida, ele usa charis, que é graça, né? Charis, charisma, carisma, né? Tudo vem daí, graça, né? Até acho interessante uma igreja que se chama Graça, Igreja da Graça, mas você não sai lá nu, né? Você deixa todo o dinheiro lá, né? Então não tem nada de graça lá, né? Então, de graça é só a entrada, a saída você já não tem mais. Então, o que nós temos aqui é a graça, que é bem grega, bem grega. Mas quando Paulo fala graça, ele simplesmente não está falando graça, ele está lembrando da graça de Cristo, a graça de Deus, que é um favor, que é um não merecimento, alguma coisa que Deus dispensa como bênção. E a outra é paz, que é uma derivação de shalom. Shalom tem a ver com prosperidade, mas não essa prosperidade que está aí, prosperidade de paz, né? Então é paz mesmo, é paz com Deus e, por consequência, paz de Deus em mim. Aí você tem um genitivo subjetivo e um genitivo objetivo. É a paz para Deus, com Deus, e paz que vem de Deus. Mas não vou ficar falando de grego, tá? Ele joga as duas coisas, graça e paz. Shalom é o cumprimento normal de qualquer judeu hoje. É o oi, é o bom dia, tá? E nesse caso aqui, nós podemos usar uma figura do Antigo Testamento, que paz significa você se sentar debaixo de uma parreira, debaixo de uma figueira, num dia bem quente, e curtir aquela sombra. É um desenho dos profetas isto, né? Você está legal, você está bem, né? Você está em paz. É a coisa que a gente mais almeja. Então, essa graça e essa paz, né, que ele deseja de quem? Essa paz e graça não é à toa. Vem da parte de Deus, que ele já mostra que é nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele utiliza um título de Deus para Jesus, Senhor. Tá? E aqui Jesus Cristo quase que se transforma
Jesus nome e Cristo sobrenome. Chega um ponto que chega nesse ponto. Então, você fala Jesus, você pode pôr o nome de seu filho Jesus. É Josué, é José. Tá? Mas se você fala Jesus Cristo, aí você faz diferença. É por isso que os espanhóis, você vai encontrar muito Jesus entre os espanhóis, entre os chilenos, peruanos. Você fala, nossa, o brasileiro não tem esse costume de pôr o nome de Jesus. Apesar que conhecia alguns, né? Daí o pessoal dizia assim, Jesus está fazendo uma bagunça na sala hoje, e era uma bagunça. Né? Então, mas é difícil a gente ver. Né? Mas o espanhol não tem problema com isso. Porque, na verdade, o nome completo é Jesus Cristo. O título completo é Jesus Cristo. Jesus ou Cristo. Jesus Cristo. Né? O Cristo você já está fazendo determinando, né? Aí você está querendo provar que ele é o Cristo. Mas aqui o pessoal já sabe que é. Né? E a ideia de pai também é muito interessante. Porque Deus é pai do Antigo Testamento e na literatura pseudoepígrafa, era pai dos anjos. Tá? Então quando você falava filho de Deus, que o pessoal pega João e diz assim, e deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, no sentido de igualdade a Jesus. Mas antigamente, quando se falava os filhos de Deus, estava falando de anjo. Quando era filho de ser humano, era filho dos homens. Tá? Então, filho de Deus, aí você está na categoria, mas já está subindo aí, né? Agora, veja uma outra coisa aqui. O que tem a mais nesse negócio aqui? Para nós, né? Veja que ele diz assim, a todos os santos que estão em Filipos, juntamente com é quase que uma repetição, né? Juntamente ou com bispos e diáconos. É interessante, porque diáconos também é um tipo de servo, né? E aqui você tem o episcopos, ou o bispo. A palavra bispo significa supervisor. Supervisor. E a gente não sabe se dizer se ele está usando no mesmo sentido, bispos e diáconos, ou há uma diferença. O que a gente pode dizer é que a igreja não é institucionalizada ainda, ao ponto de ter vários bispos numa igreja. No segundo século, você vai ter bispos numa região comandando várias igrejas. É diferente. Né? E bispo seria a autoridade máxima na igreja, mesmo na igreja católica. Quando você pensa no Papa, na verdade ele é um bispo. É chamado de bispo de Roma. Né? Os outros nomes foram inventados posteriormente, mas ainda assim é bispo. Né? Então você tem o bispo, o arcebispo, o cardeal, que ainda é um bispo, e o Papa, que é um bispo. Só que um bispo que tem um pouco mais autoridade, até que seja um supervisor geral. Né? Aí tem toda a teologia católica que envolve isso. Mas eles são bispos. O padre é presbítero. Vocês sabiam disso? Nós falamos padre porque era um jeito carinhoso de chamar o pastor, o presbítero. O título é presbítero, que a congregação cristã faz valer muito, né? O ancião, que é a palavra presbítero que está lá atrás. Eu sou presbítero. Né? Então, você fala, você é pastor? Não, eu sou presbítero. A minha função, quando você fala que eu sou pastor, você está usando o título de carinho. Né? Mas eu sou um presbítero. O presbítero é presbítero, e aí por diante. Mas aqui, por que será que ele utiliza bispos e diáconos? Provavelmente, desculpe, eu estou fazendo uma exposição mesmo hoje. Bispos seria um cargo público de Filipos. E que Paulo transporta um nome público para a igreja. O que Paulo está fazendo é elevando a autoestima dessa igreja. Eles já são santos. Aqui vem uma novidade, viu, Kátia? Aqui, nesse período aqui, todo mundo é santo. Posteriormente, você precisa ser beatificado, fazer algum milagre para se tornar santo. Santos é gente comum. Santo significa separado, simplesmente. Santificado para Deus. Aquele que está perto de Deus. Só isso. Tá? Então, aos santos que estão... Ele não fala igreja, né? Pode ver. Ele fala santos. Vocês são os santos. Né? E a palavra santo é muito interessante, porque no Antigo Testamento existem prostitutas santas.
né? E prostitutas santas são prostitutas cultuais, pessoas que tinham relações com prostitutas a fim de que a terra produzisse mais fruto. Esse é o culto lá de Oséias, dessa lenha, que diz: olha, vocês estão se prostituindo. E se prostituindo significa estão indo atrás de outros deuses, né? Pode ter havido algum intercurso sexual, não sabemos, né? Mas havia esse tipo de santa, né? Não vou falar aqui o que eu queria falar, mas então você tem, às vezes eu tenho que me segurar, né? Meus ímpetos são diferentes, né? Então você tem aqui, nesse pedacinho aqui, já, né? Ele está falando para santos. Há uma figura-chave que você pode pegar numa chave bíblica e ver quantas vezes aparece a expressão Cristo Jesus, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Você vai ver que essa carta é muito cristológica, né? É uma exaltação a Cristo o tempo todo, né? E os bispos aqui não são mais que outras pessoas do que simplesmente líderes locais. Então, quando ele diz também aos bispos e diáconos, eles não estão fora da sua palavra, da sua oração, né? Oração como carta de orador, né? Ou do seu discurso. Eles também estão dentro disso daqui. E quando ele pronuncia, já de cara uma bênção: graça e paz. E isso é muito legal, né? Você receber a graça, a bênção já do começo, né? Então, algumas igrejas fazem isso: graça e paz a todos aí, né? E terminam depois com uma outra bênção. Isso daqui já dá pano para manga. Tá? Perguntas?